Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 16. Aleluias. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Gênesis 16, a melhor forma de lermos e prestarmos atenção é lendo junto. Então vamos ler todos juntos. Gênesis 16, vamos lá? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho, que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Louvado seja o Senhor. Capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco hoje. As palavras do Senhor são construtivas. As palavras do Senhor nos limpam. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de sorte que o que é visível não foi feito do que é aparente. A palavra de Deus tem poder. Salmo 19:7, lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, irmãos, não nos cansamos de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor também, ela nos cura. Diga glória a Jesus, ela nos liberta. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos alegra. O livro de Provérbios diz: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Louvado seja Deus.
Irmãos, estamos aqui diante deste texto que já é conhecido nosso, mas é eterno. Eternamente há de inspirar, há de ensinar, há de transmitir a verdade de Deus. Repita comigo: os artifícios da incredulidade. Fala para o irmão assim: misericórdia. Os artifícios da incredulidade. Este texto mostra a fraqueza humana. O crente, por mais brilhante que seja, ele continua sendo fraco porque estamos nesta natureza humana. Abraão é chamado em Gálatas capítulo 3 de pai da fé, mas este texto evidencia a sua fraqueza, evidencia um lapso em sua vida. E a palavra de Deus é muito real, mostra todas as coisas, desnuda, não esconde. Fala para o irmão assim: Deus vê tudo. Hebreus 4,13: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Deus vê tudo, e todos os nossos atos acabam tendo as suas consequências. Repita comigo: a falta de fé nos afasta do verdadeiro caminho do Senhor. Irmãos, Abraão ficou 13 anos desviado do caminho de Deus, porque diz ali o texto que com 86 anos nasceu Ismael, e só com 99 anos de idade é que Abraão voltou a ouvir a voz de Deus. Por 13 anos 13 anos de silêncio de Deus. Por quê? Porque lançou-se mão de um artifício de incredulidade. Quiseram dar uma ajuda ao Senhor. O Senhor não gostou disso e se afastou. Por 13 anos não houve nova peregrinação de Abraão, não houve nova revelação de Deus. Abraão não edificou altar algum. Foi 13 anos só neste caminho que Abraão e Sara escolheram. Repita comigo: a falta de fé nos faz estagnar. Pararam, não houve crescimento, nada foi acrescentado neste período. Repita comigo: o homem não gosta de esperar. Irmãos, fazia 10 anos da promessa de Deus a Abraão, porque Ismael nasceu quando ele tinha 86 anos, então presume-se que foi concebido quando Abraão tinha 85 anos, e a promessa de Deus ali em Gênesis 12 foi quando ele tinha 75 anos, então fazia 10 anos da promessa. Diga glória a Jesus. Só que, irmãos, nós vimos até na sexta-feira passada, na campanha de oração, alguma coisa sobre Abraão. Irmãos, em Gênesis 11 diz que Abraão estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, lugar onde que hoje é o Iraque. Mas Atos 7:2, no discurso de Estevão diz que Deus falou com Abraão em Ur dos Caldeus, mandando Abraão sair de Ur e ir para Canaã, ir para a terra da promessa. Só que em Gênesis 11 diz que Abraão saiu de Ur e foi para Arã, e ficou em Arã, que é na Síria, não é na terra prometida, ficou em Arã até que o pai de Abraão, o Terá, morresse. Só quando o pai de Abraão morreu é que daí sim ele acabou de terminar de chegar na terra da promessa. Então, irmãos, a palavra de Deus também evidencia que Abraão era homem de fé, mas não fé perfeita a tal ponto de desvencilhar-se de tudo. Ele só foi mesmo quando o pai dele morreu. Então, irmãos, por que a promessa de Deus, de um filho, a promessa de Isaque, o filho gerado por Sara, no ventre de Sara, por que a promessa demorou tanto? Irmãos, mas nós não sabemos quantos anos Abraão demorou verdadeiramente para cumprir a palavra de Deus. Então muitas vezes nós gostamos de dizer que Deus é tardio no cumprimento das promessas, esquecendo que nós somos tardios na obediência às palavras de Deus. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. O homem não gosta de esperar, e ele já gosta de lançar mão de algum artifício. Irmãos, o caminho de Deus é perfeito. Salmo 18:30, diga glória a Jesus.
Marcos 7,37, o povo dizia assim de Jesus: tudo ele faz muito bem, faz falar os mudos e faz ouvir os surdos. Jesus faz tudo muito bem, faz na hora certa, faz de forma perfeita. Eclesiastes 3 diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Diga glória a Jesus. Deuteronômio 32, Moisés cantou assim: porque as tuas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus faz as coisas de forma perfeita. É só esperar em Deus. Mas o homem não gosta de esperar. O homem gosta de fazer alguma coisa. Irmãos, o caminho do Evangelho, ele nos humilha, porque não é fazer alguma coisa, é esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1, diga glória a Jesus. Irmãos, tem pessoas que querem caminhos mais imediatistas, prefere matar umas galinhas e levar umas garrafas de cachaça para a esquina com umas velas vermelhas, fazem misericórdia, para ter efeito mais imediato. Ou prefere buscar em outras fontes ainda? Espere em Deus. Fala assim: espere em Deus. E para chegar a Deus não precisa nem de galinha, muito menos de cachaça. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Agradecido seja o Senhor. Irmãos, o homem gosta de artifícios e ainda gosta de dizer que a culpa está em Deus. O que Sara falou para Abrão? O Senhor me tem impedido de gerar. Isso não era verdade. Sara que tinha uma doença de esterilidade. Deus nada tinha a ver com isso. Deus teve a ver com a cura dela, mas nada tinha a ver com a doença. Diga glória a Jesus. Repita comigo: é errado buscar outro recurso que não o Senhor. Mas tem gente que diz que está buscando em Deus, só que vai falar com políticos, vai buscar ajuda de parentes, fala para todo mundo do seu problema, como que querendo constranger alguém para de alguma parte aparecer alguma coisa. Meu amado, o certo é esperar em silêncio a salvação de Deus. Diz em Lamentações, Jeremias capítulo 3. Diga glória a Jesus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. Salmo 46, 10. Diga glória a Jesus. Ficar em silêncio, aguardando o Senhor. Conte para o Senhor. Irmãos, com certeza Sara não conhecia o Salmo 62, aliás, não era escrito na época dela. Diga glória a Jesus. Salmo 62, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Tem gente que está com um problema financeiro, ora faz campanha de jejum, pede ajuda a Deus, depois vai pedir emprestado para o agiota. Fala assim: misericórdia. Deus não cobra juros, viu, meu filho? Fala assim, viu? Deus não trata ninguém com usura, juros extorsivos. Espere em Deus. Pastor, mas eu fiquei desesperado. Mas espere no Senhor, nem que seja necessário Ele abrir a janela do céu e mandar um corvo te servir, Ele manda. Deus é grande. Diga glória a Jesus. Irmãos, o cântico que cantamos, né? Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural, não via mais meus pés, meu chão. Então Ele me deu asas para voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como um rio e dançar
com os anjos escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Diga glória a Jesus. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Isso significa não lançar mais mão da carne. 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Irmãos, aqui na igreja tem muitas pessoas que vieram assim do mundão. Muitas que eu digo é 90%. Diga glória a Jesus. E tem gente aqui no passado era assim muito malandro. 171. Faça misericórdia. Tem gente que não sabe 171, é porque o artigo 171 do Código Penal é o crime de estelionato. Faça misericórdia. Tem gente que se converte, mas continua com lábia. Ele até ora, mas ele dá uma de esperto para cima dos outros. Não faça isso porque você é diabólico, meu filho. Fala assim, não faça isso. Espere em Deus. Tem gente que não recebe a bênção de Deus, até ora, mas usa de lábia, usa de engano, usa de matreiragem. Faz misericórdia. Espere em Deus. Tem gente que, sabe, usa de discurso, enche os ouvidos alheios para ganhar alguma coisa. Gente pidoncha. Faz misericórdia. Espere em Deus. Deus não gosta disso. Deus não pode abençoar. Isto é lançar mão de outro recurso que não o Senhor. E outra, isso tem consequências horríveis, como mostra este texto. Em Gênesis 15, Deus deu a Abraão a revelação grandíssima, soberana, celestial, eterna. O Senhor lhe deu aquela visão, o Senhor fez um concerto com Abraão, dizendo que a posteridade de Abraão, o Senhor iria dar toda aquela terra, a terra dos amorreus. O Senhor fez grandes coisas, falou grandes coisas com Abraão. Abraão soube resistir à oferta do rei de Sodoma, em Gênesis 14. Abraão soube se desvencilhar de Ló, em Gênesis 13. Abraão já tinha passado o vexame de ter que sair corrido do Egito, em Gênesis 13 também. Aliás, Gênesis 12, a parte final. Diga glória a Jesus. Só que aqui em Gênesis 16, neste episódio, Abraão não soube vencer. Logo após uma grande revelação de Deus em Gênesis 15, em Gênesis 16 ele lança mão de um artifício deplorável. Não era assim que Deus queria fazer, tanto que não foi. Deus não se valeu disso, isso aqui só serviu para dar problema. Diga glória a Jesus. E por que aconteceu isso? Porque não quiseram esperar. Irmãos, em Gênesis 15, Abraão perguntou a Deus, Abraão disse a Deus, Senhor, que tu me has de dar? Quando Deus disse para ele, ora para as estrelas do céu, Abraão disse, que tu me has de dar, porque eu ando sem herdeiros, e quem vai ser o meu herdeiro vai ser o meu servo, o Damasceno, o Eliezer. E Deus disse, não, o que nascer das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Irmãos, se Deus disse que não era o servo que seria o herdeiro, o filho da serva seria o herdeiro, por acaso? Seria esse o caminho de Deus? Repita comigo, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Está escrito em Isaías 55:8. Irmãos, os caminhos de Deus são nobres, são elevados e são perfeitos. Diga glória a Jesus. Repita comigo, largar. O caminho da fé significa deixar de depender de Deus. Irmãos, o Senhor me chamou para ser pastor, e como pastor, pela graça de Deus, eu conheço um pouco as minhas ovelhas. Diga glória a Jesus. Conheço um pouco as ovelhas do Senhor que estão aqui neste aprisco.
Irmãos, e uma tendência da grande maioria aqui é crer de menos. Uma grande tendência é pouca fé. Faça misericórdia. Uma grande tendência é mais racionalização do que fé. Uma grande tendência é o seguinte discurso: tem que esperar em Deus, mas tem que fazer alguma coisa também. Tá, esta frase, às vezes, é verdade. Tá, você precisa de emprego e fica em casa sentado precisando de emprego? Não, você tem que sair procurando. Mas se você sair procurando sem orar, você não vai achar nada, ou se achar vai ser uma bomba na tua vida. Fazer misericórdia. Essa frase é a verdade às vezes, porque tem hora que não tem que fazer nada. Tem horas que é apenas esperar. Fala assim, apenas confiar. O nosso problema é a racionalização. Nós achamos muito espertos e já demos um monte de cabeçadas. Fala assim, viu, esperto? O Senhor quer que nós deixemos de ser espertos para sermos mais crentes. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. É depender de Deus. Largar o caminho da fé significa parar de depender de Deus. Jeremias 2,19: vê, pois, que mal e quão amargo é deixar do Deus vivo. Esperar em Deus. Por que duvidar de Deus? Pergunta para você assim, por que duvidar de Deus? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Números 22, 22. Diga glória a Jesus. Nessa partida 19, a história de Balaão. Por que duvidar de Deus? Deus jamais mentiu. Deus jamais falhou. Deus é fiel. Por que foi errado aqui? Irmãos, alguém perguntou para Deus se era para Abraão tomar a escrava egípcia como concubina, como segunda esposa? Alguém perguntou? Você viu em algum versículo dizendo assim, e Sara e Abraão consultaram a Deus? Diz isso aqui? Diz? Não oraram. E por que não oraram? Eu posso até arriscar que eles tinham certeza que a resposta ia ser negativa. Mas em misericórdia, que Deus iria dizer, continue esperando? Ninguém perguntou ao Senhor. Repita comigo, os expedientes da incredulidade são infames. Irmãos, o crente só é digno na sua fé. O crente só é digno enquanto ele está esperando em Deus, fiel ao Senhor. Quando ele lança a mão destes caminhos tortuosos e desviados de Deus, ele perde a sua dignidade. Sara abriu mão da sua posição de única esposa de Abraão para se tornar uma das esposas de Abraão. Irmãos, esse episódio aqui é que nós já estamos acostumados a ler isso aqui, mas irmãos, isso aqui foi infame. Mas em misericórdia, o Abraão casando com a distinta e a Sara olhando assim, mas em misericórdia, e a ideia veio dela ainda, mas em Jesus, e teve que aguentar. Irmãos, isso aqui é infame. Não é isto que Deus escolheu, com certeza, irmãos, mas sempre que o crente abre mão de alguma coisa, abre mão de esperar em Deus. Tem gente que está com um problema financeiro, ora a resposta não veio, ele vai pedir para parente que não é crente, que blasfema de Deus, etc e tal, só para depois o teu parente ficar dizendo assim, é crente ora, mas a hora que precisa vem comigo, né? Mas em misericórdia, é você que dá brecha para ele falar besteira. Fala assim, viu? É você que perde a tua dignidade. Tem crente que vem na igreja, no final do ano vai nas festas com os parentes, bebe, enche a cara, dá vexame, canta, sai miando da festa. Mas em misericórdia, depois falam mal de crente, falam mal de você, você que deu mais, merece. Fala assim, merece. Quem manda vexame? Diga glória a Jesus. Os caminhos, irmãos, da incredulidade são infames. Repita comigo, a dignidade do crente está na fé.
Essa lição aqui é tão profunda, já é conhecida nossa, mas isso aqui eternamente fala. Repita comigo: Agar nada tinha a ver com o caminho de Deus. Mas essa música não tinha nada a ver, nada. Ela era egípcia. Provavelmente, aliás, provavelmente, com certeza, porque Abraão veio do Ur dos Caldeus, do fim do mundo, no Iraque. Essa moça era egípcia. Com certeza ele ganhou essa escrava quando ele estava no Egito, que já foi um desvio, não devia ter ido para o Egito. Já deu problema que saiu meio fugido, saiu expulso. Mas foi um vexame. Abraão e Sara foram expulsos do Egito. Mas em misericórdia, Jesus. Que nem crente que apronta e é expulso de algum lugar, é mandado embora do serviço por justa causa. Fala assim: Senhor, que vexame. Diga glória a Jesus, dando mau testemunho. Crente que vai viajar para fora com visto falso, chega lá deportado. Jesus. Fala assim: Jesus. Irmãos, a moça já veio do Egito, de onde não era para Abraão ter estado. Egito, na palavra de Deus, significa o mundo. Em Isaías 30, o profeta Isaías, num capítulo inteiro, reclamando do povo que queria ir buscar a força do Egito, ao invés de confiar em Deus. E aqui, irmãos, esta moça aqui não tinha nada a ver. Irmãos, isso aqui é um típico exemplo de semear na carne. Gálatas 6:8: quem semeia na carne, da carne ceifa corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifa a vida eterna. Irmãos, eu sou crente desde que nasci, com esse texto aqui desde criancinha, mas eu na minha vida já fiz coisas de semear na carne, fiz coisa errada. Mas em misericórdia, conhecendo o texto, ao invés de fazer coisas assim, orando e buscando de Deus, a gente vai assim: eu confio no meu taco. Misericórdia. Faz em misericórdia. Vai com esse teu taco para ver onde você vai parar com isso. Diga glória a Jesus. Confiar em Deus. Fala assim: em Deus. Em Gálatas 4, Paulo expressamente usa o exemplo de Sara e Agar, umas gerando filhos da promessa e outras gerando filhos da carne, que isso foi só para a contenda, coisas que nós fazemos do lado carnal e que depois nem tem como resolver muito essa história. Repita comigo: não havia humildade em Agar. Irmãos, essa moça era oportunista. A primeira oportunidade que teve, viu que estava grávida, ela já se levantou, já se inchou, a sua senhora já foi desprezada aos seus olhos, já deu problema, irmãos, porque era oportunista. Irmãos, é quando, por exemplo, você tem uma loja, precisa de um empregado, e você começa a orar para o senhor mandar, começa a demorar muito, você mesmo vai procurar. Meu filho, vá que você vai dar com a cara na parede. Fazer misericórdia. Daí que aparecem os oportunistas, gente que entra, que é uma pedra no nosso sapato, só porque nós não esperamos em Deus. Diga glória a Jesus. Fala assim: tem que esperar em Deus. Irmãos, geralmente quando a pessoa está desempregada, pedindo oração, mesmo desempregada, e pedindo porta de emprego em oração, pedindo oração aos irmãos, mesmo assim a pessoa ainda tem que ter discernimento de Deus. Porque eu já vi muitos casos que a pessoa, com aperto financeiro, desempregada, a primeira porta de emprego que se abriu era do diabo. Assim, misericórdia, é do diabo, só para dar encrenca. A pessoa tem que discernir. Irmãos, e tem alguns casos que são até escancarados. A pessoa desempregada aparece emprego para vender cerveja. Fala assim: faz favor. Crente vendendo, você vai orar pelo teu serviço, meu Deus abençoe que eu venda bastante cerveja hoje. Mas misericórdia. Senhor, aumenta o número dos dependentes de cerveja. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que esperar em Deus. Só que isso que eu estou falando não serve de desculpa para quem não quer trabalhar. Porque tem gente que já não quer trabalhar, que quando o pastor fala isso, ele já olha para você: viu? Por isso que eu estou aqui desempregado. Não é o teu caso, viu? Fala assim: não é o teu caso.
Diga glória a Jesus. Fala para o outro irmão assim, nem o teu. Louvado seja o Senhor. Irmãos, artifícios da incredulidade, coisas que nós fazemos na força da carne. A primeira pessoa a colher as consequências disso foi a própria Sara. Por quê? Foi desprezada na sua própria casa, irmãos, porque no passado a esterilidade era uma vergonha muito grande, uma vergonha social. E a esterilidade de Sara ficou salientada quando a moça engravidou, porque daí viram que realmente a estéril era Sara, não Abraão. Daí piorou ainda para ela, ela ficou humilhada socialmente falando. Em segundo lugar, teve problemas conjugais, já teve briga aqui entre marido e mulher. Consequências desses artifícios usados. Além do que, irmãos, Sara tornou-se vingativa, opressora. Ela ficou oprimindo depois a serva e Deus não se agradou disto. Repita comigo: não há como se livrar facilmente das consequências da incredulidade. Mas por isso que tem este texto da palavra de Deus para o nosso ensino. Fala assim, aprenda. O Senhor quer me ensinar, eu não quero mais fazer isto, já fiz. Eu não tomei agar nenhuma, viu? Diga glória a Jesus. Estou falando em termos parabólicos. Diga glória a Jesus. É para nos ensinar. Não é fácil se livrar dessas consequências, irmãos. Sara mandou a moça embora, Deus mandou ela voltar. Ficou 13 anos dentro de casa. Fala assim, viu? Quem é Agar vai aguentar 13 anos? Vai fazer para ir embora? O anjo manda voltar, não tem problema. Diga glória a Jesus. E você acha que aguentar 13 anos a mocinha era fácil? Diga glória a Jesus. Acho que é por isso que não teve revelação de Deus, era só briga. Diga glória a Deus. Consequências de passo de incredulidade, como é difícil ficar carregando anos e anos e anos isto. Irmãos, então isso está escrito para nós aprendermos, para nós não fazermos assim. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o caminho da carne torna-se muito comprido. Irmãos, quando nós tomamos uma decisão errada, Deus nos deixa sofrer as consequências, pelo menos um pouco de tempo. 1 Pedro 5,10: ora o Deus de paz, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. O Senhor nos deixa sofrer ainda que seja um pouco. 1 Crônicas 12, o rei Roboão, que entrou lá numa enrascada com o rei Sisaque, Deus o deixou sofrendo na mão dele, porque Deus disse assim, para que aprendam a diferença da minha servidão, da servidão dos reis deste mundo. Então o Senhor nos deixa sofrer, para nós aprendermos a não fazermos mais assim. Repita comigo: Deus quer que eu seja sábio. Irmãos, este texto aqui fala tanto conosco, como são difíceis essas consequências da incredulidade. Nasceu Ismael era um homem duro, violento, era um homem de briga. Irmãos, era a presença constante perto de Israel, porque a promessa é, ele vai morar perante a face de todos os seus inimigos. Por mais que Israel queira ficar longe deles, eles estão lá até hoje. É aqui que se originou todas as contendas do Oriente Médio, que estão lá até hoje. Aqui que se originam todas as contendas na igreja do Deus vivo. Diga glória a Jesus. Irmãos, na igreja a pessoa tem que ser levantada pelo Senhor para qualquer função. Irmãos, até para atender alguém na porta, na igreja de Deus, tem que ser levantado pelo Senhor. Diga glória a Jesus. Tudo tem que ser levantado pelo Senhor, sabe por quê? Se levanta na força da carne, da maior encrenca do mundo, a pessoa se torna oportunista, depois daí que vem as brigas, daí que vem as divisões, daí que vem todas as contendas. Irmãos, sempre que na igreja se levanta alguém na carne, seja para dar aula para criança, para cantar louvor, para qualquer coisa, a pessoa aproveita a oportunidade para se sobrepor, para aparecer, para ganhar alguns que vão após si depois. Irmãos,
Tudo que se levanta na carne, os Ismaéis que existem até hoje, fala assim, misericórdia. Irmãos, a característica dos Ismaéis é sempre a mesma: são carnais, são violentos, são brigões, são sarcásticos. Misericórdia. Gênesis 21:9 diz que quando nasceu Isaac, diz que o Ismael zombava de Abraão e zombava de Sara. São pessoas sarcásticas dentro das igrejas. Irmãos, tem problemas que são seríssimos. Crente, quando se torna cínico, é quase incurável. Fala assim, misericórdia. Sabem, um crente cínico é aquele que julga todos, acha defeito em todos. Ninguém presta, só ele de certo. Fala assim, misericórdia. Irmão, só que isso é ser Ismael, isso é ser gerado segundo a carne, isso não é ser de Deus. Você quer fazer alguma coisa na igreja? Busque o Senhor te levanta. Diga glória a Jesus. Nós já falamos aqui algumas vezes, não fique com discursos da mediocridade. Não, pastor, é que estão querendo abafar o meu ministério. Meu amado, para com besteira. Fala assim, para com besteira. Quando Deus te levantar, ninguém impede. Isaías 43:10, operando o Senhor, quem impedirá? Jesus disse em Mateus 5, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Diga glória a Jesus. Quer dizer, ninguém acende uma candeia para pôr embaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz a todos os que entram na casa, disse Jesus neste mesmo texto. Quando o Senhor te levantar, isso se torna notório. Tem que esperar em Deus, irmãos, porque os artifícios da carne são dolorosos e têm as suas consequências. Diga glória a Jesus. Espere em Deus. Fala assim, espere em Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Sara responsabilizou Abraão. Meu agravo seja sobre ti, o Senhor julgue entre mim e ti. Lendo o texto fica meio esquisito aos nossos olhos, mas a ideia partiu de Sara. Mas ela responsabilizou Abraão. De quem que foi a responsabilidade desta história, da escolha de Agar? De quem foi a responsabilidade, de Sara ou de Abraão? De quem foi a responsabilidade? De Abraão. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Ué, pastor, mas por quê? Porque em 1 Coríntios 11 diz que o homem, o marido, é o cabeça da mulher. O responsável por todo problema conjugal é o marido. Fala assim, viu? Sempre que eu falo isso, os irmãos da igreja me fuzilam. Não tem problema. Tem um escudo da fé aqui. Diga glória a Jesus. Olhar assim, nem me emagrece, porque eu estou meio gordinho. Diga glória a Jesus. Para quem que o Senhor vai pedir contas de uma família? Para o marido. Faz assim, viu? Olhe para o teu marido e diz para ele assim, viu? Pastor, o senhor não conhece minha mulher. Você conhece e pode tratar de amar ela. Diga glória a Jesus. E a responsabilidade é tua. É você que vai dar contas diante do Senhor. Para quem Deus chamou? Quem Deus mandou sair da terra da parentela? Para quem que Deus apareceu em Gênesis 15? Foi para Sara? Não. Foi para Abraão. E ele rapidinho, irmãos, além do que o distinto era espertinho, era meio conveniente essa história para ele, né? Fazia misericórdia, gracinha. Fala para o seu marido assim, gracinha. A Sara deu a ideia, casa aqui com você, ele foi correndinho, né? Por isso que a responsabilidade era dele. Diga glória a Jesus. Fale, irmão, assim, espere em Deus. Espere em Deus. Os caminhos de Deus são dignos, são honrados. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Salmo 93, versículo 5. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
Meu amado irmão, ao invés de ficar bravo com o pastor quando ele fala isso, eu estou falando da palavra de Deus. Leia 1 Coríntios 11 e brigue com o texto então. Chega em casa e fica assim, eu não concordo. Diga glória a Jesus, porque comigo não adianta. Diga aleluia. Ao invés de ficar bravo, assuma a tua responsabilidade, assuma a tua posição diante de Deus. Quem tem que arrumar a tua casa é você. O que o profeta Isaías falou para o rei Ezequias? Põe em ordem a tua casa. Era ele para colocar em ordem. Se você se posicionar diante de Deus, todas as outras coisas vão fluir naturalmente. Diga glória a Jesus. Quer uma comprovação prática disso que eu estou te falando, meu irmão? Geralmente, quando só a mulher é crente e há filhos, ou só alguns são convertidos, outros não, às vezes nenhum dos filhos é convertido. Irmãos, mas na grande maioria dos casos em que o homem se converte de verdade, os filhos se convertem também. Na grande maioria dos casos. Diga glória a Jesus. Há raríssimas exceções. Geralmente quando o pai é crente, toda a casa é crente. Por quê? Está segundo o querer de Deus. Diga glória a Jesus. Vamos para encerrar nesta noite. A única pessoa digna em Gênesis 16. Qual é a única pessoa digna em Gênesis 16? É o nosso Deus. Diga glória a Jesus. A única pessoa que teve um comportamento adequado, exato, perfeito foi o nosso Deus. Foi certo o que Abraão e Sara fizeram com esta moça, Agar? Tá, ela já não era flor que se cheirasse, era oportunista, mas ela estava quieta no canto dela. Mexeram com ela. Tá, depois a Sara afligiu a moça e ela fugiu. Era uma escrava, fugiu. Esse afligir, no original hebraico, pode até significar castigos corporais. A moça estava grávida. Sara fez isso. Isso não foi certo. Quem encontrou a moça no meio do caminho? O anjo de Deus. Irmãos, aqui é a primeira vez que um anjo aparece. Na palavra de Deus, a primeira vez que aparece com uma escrava. Diga glória a Jesus. Que fala e faz promessas e manda ela voltar. Ela viu ao Senhor. O Senhor se comportou de forma perfeita. Repita comigo: Deus é grande. O Senhor fala, seja grande, seja pequeno, seja empregado ou seja patrão. Deus fala com todos. Onde quer que esteja a injustiça, Deus opera. Se você é empregado e está sofrendo injustiça, espere em Deus. Fala assim: espere em Deus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, encerrando, Gênesis 17:1. Anda em minha presença e sê perfeito. 13 anos depois, volta o Senhor a aparecer a Abraão dizendo: sai do teu desvio, volte ao caminho original. Qual o caminho original? O caminho da perfeita fé em Deus. Por isso que Deus disse a Abraão: sê perfeito. Fecha os teus olhos. Senhor, louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome. Tu és maravilhoso, nós queremos mais de Ti. A nossa alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Senhor, nós queremos estar no caminho da fé. Nós queremos semear em espírito, esperar no Senhor. Nós queremos ter revelações de Deus. Nós queremos aprender a fazer aquilo que o Senhor está mostrando e não a pôr em prática as nossas ideias. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Mostra-nos o Teu querer, mostra-nos a Tua vontade. Opera, Senhor, em nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós não queremos fazer coisas erradas. Nós queremos nos posicionar diante do Senhor. Deus eterno, opera em nossas vidas hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.